Agora teremos a palestra com Michael Patton sobre o pensamento avaliativo e transformação social. Lembro que essa palestra será feita em inglês e quem ainda não pegou pode pegar o seu fone de tradução na entrada da sala. Por favor, leve o seu documento. E para mediar esta palestra, eu convido ao palco Angela Daneman, superintendente do Itaú Social. Bom dia, todas e todos. Está todo mundo acordadinho aí? É um prazer enorme ter vocês aqui nessa manhã, nesse lugar tão especial, que é um lugar público aqui em São Paulo, com acesso mais livre e diferente, para que a gente esteja em roda e não em plateia, seguidinha somente. Eu quero dizer que eu tenho um enorme prazer de fazer esse seminário junto com todos os parceiros que acabaram de falar, não vou me alongar. Meu papel aqui é dizer o maior prazer ainda de ter o professor Michael Patton aqui no Brasil para conversar com todos nós do seu modo habitual de diálogo, de conversa, trazendo as suas provocações a respeito do nosso tema, o pensamento avaliativo e a transformação social. O professor Michael Patton é considerado um dos pais da avaliação como disciplina no campo profissional. Ele é um dos palestrantes e consultores mais requisitados em todo o mundo na área de avaliação. Ex-presidente da Associação Americana de Avaliação, que anualmente promove uma conferência nos Estados Unidos, mas que reúne profissionais do mundo inteiro, o Dr. Patton é também autor de vários livros que são referência básica para avaliadores e pesquisadores sociais. A sua temática principal da avaliação focada no uso nos provocou, quando foi lançada há muitos anos atrás, a pensar exatamente nisso. A avaliação é uma temática que não pode ser engavetada, ela precisa ser feita para ser utilizada. O mundo tem despendido muitos milhões de dólares, às vezes, gastando com avaliações que terminam por pousar dentro de um armário e não servem para aquilo que elas são feitas, para aprender e para tomar decisões. Então, eu queria convidar o professor Michael Patton ao palco e agradecer a sua vinda ao Brasil para conversar conosco. Michael, please. There we go. Good morning. Bom dia. I'm delighted to be here with you. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Very honored to have the opportunity E é uma grande honra ter a oportunidade de participar dessa jornada de um assunto tão importante. Como eu trabalho no mundo todo, em tempo integral, e já faço isso há 50 anos no campo de avaliação, escrevo livros a respeito do assunto, eu tento rastrear tendências, tópicos e questões que estão sendo abordadas e posso dizer com certeza de que essa é a primeira conferência no mundo que conseguiu combinar esses dois assuntos, pensamento avaliativo e transformação social. O comitê de planejamento que reuniu esses dois conceitos me convidou para falar a respeito deles e trouxe uma perspectiva muito à frente de seu tempo. Eu gostaria de ajudá-los a refletir sobre os assuntos durante o dia de hoje. Fiquei impressionado ao ouvir a apresentação dos parceiros e também sobre sua colaboração, que é resultado de tudo isso. Isso me lembrou de uma conferência sobre o fornecimento de serviços para a juventude. Eu fiz parte da equipe de avaliação desse trabalho há alguns anos e o foco era em colaboração e parcerias de atendimento à juventude. Eram pais, jovens, educadores, e após 3 dias de conferência, as pessoas tiveram a oportunidade de expressar os seus aprendizados. E uma mãe se dirigiu ao grupo e disse que durante aqueles 3 dias, e ela falou sério, ela disse que durante aqueles 3 dias, ela finalmente tinha entendido que colaboração era como sexo entre adolescentes.
Todo mundo fala muito sobre o assunto. Todo mundo acha que todo mundo está fazendo. Quem está fazendo de verdade não está fazendo direito. E apesar disso, todo mundo fala como é maravilhoso. Realmente, esse assunto parece que é muito discutido e também parece que não está sendo feito direito. E esse seminário é prova disso. As parcerias não são coisas fáceis, mas são importantíssimas e estão se tornando cada vez mais importantes se considerarmos a direção e o rumo que o mundo está tomando. Isso por si só já é muito importante. A minha jornada nesse campo começou na África. Há mais ou menos 50 anos, quando eu fui voluntário do Peace Corps em Burkina Faso, quando se chamava Volta, era uma colônia francesa na época, e trabalhei com pequenos vilarejos, com agricultura de subsistência, trabalhei com o povo Gorma, na fronteira com a Nigéria, havia mais ou menos 500 mil pessoas lá, e essa experiência moldou a minha vida. E quando eu voltei para a faculdade e li o trabalho do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, isso me trouxe uma compreensão profunda daquilo que eu havia vivenciado. Nos lugares onde trabalhei na África, com frequência eu era o único branco. O idioma Gorma, a palavra Gorma quer dizer ser humano. E eles me chamavam de bom piano, que quer dizer coisa branca. Eles me chamavam de coisa branca, basicamente. E na maior parte dos vilarejos que eu passei, eu era a única coisa branca que eles tinham visto. E foi uma vida que mudou a minha vida. Naquela época, eu tive a oportunidade de ajudar a lançar a Associação Africana de Avaliação no Quênia, em 99, e eu esperava que houvesse representantes de Burkina Faso naquela ocasião. O Grupo Gorma não é um dos principais grupos tribais, há mais de 40 em Burkina, mas havia 3 representantes de Burkina, um deles era de Gorma. Eu conversei com ele, almoçamos, batemos papo, fazia tempo que eu não ia lá. E a estrada entre a capital da Burkina e a capital da Nigéria era de terra, não havia sido pavimentada quando eu estive lá, e agora havia várias organizações internacionais trabalhando lá. Quando eu estive lá, não havia nenhuma, vários golpes haviam acontecido nesse ínterim, enfim. Atualizamos todos esses assuntos e eu lembrei que quando eu estive lá, me chamavam de bom piano, coisa branca. E achei que talvez a questão de ser politicamente correto houvesse chegado lá. E perguntei se eu fosse lá hoje como que eles iam me chamar, se ainda seria bom piano. Ele falou, não, a gente não te chamaria de bom piano, de coisa branca. Eu falei, bom, o que vocês me chamariam? Ele falou, one piano. E fazia muito tempo que eu não ouvia o idioma. E eu falei, one piano? O que quer dizer isso? Ele falou, coisa branca velha. Que é como eu me apresento aos senhores hoje, de forma transparente, one piano, com todas as milhas que eu carrego nas costas e as perspectivas que vêm com tudo isso, depois de ter vivido num mundo tão diversificado. Eu sou do estado de Minnesota, moro lá e estamos comemorando 50 anos da maior contribuição do estado de Minnesota para com a humanidade. Então, eu pensei em tomar essa oportunidade, já que estamos comemorando o lançamento da pedagogia da avaliação, para incluir nessa comemoração também essa contribuição tão importante que foi feita pelo estado da Minnesota para com a humanidade. Imagino que a maior parte de vocês utilizem isso com frequência. 50 anos atrás, a empresa 3M inventou os post-its. Os post-its são basicamente uma cola que não deu certo.
Ninguém queria inventar uma cola que não colava. Ninguém teve uma visão, vou criar uma cola que não cola. Não. Foi um produto que não deu certo. É uma história lendária, não vou contar para vocês, mas vocês podem procurar na internet como essa falha se tornou um produto de fato. Foi necessária uma transformação de pensamento sobre o que era útil e o que era aplicável. E também foi necessária ultrapassar um ceticismo com relação a se aquilo seria um produto, se haveria um mercado para aquilo. O que fazer com uma cola que não colava nada? Isso se tornou uma dos portões de entrada ao pensamento avaliativo. Ou seja, como pensamos sobre as coisas, como fazemos julgamentos, como chegamos a conclusões, como utilizamos evidências e como, particularmente, isso está relacionado com a transformação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, vocês têm um dispositivo que vai permitir que nossa sessão seja interativa. Isso vai nos ajudar a entender onde vocês se encontram na sua jornada com relação a esses assuntos. E vamos coletar dados com base nisso. Vamos começar pedindo a vocês que respondam algumas perguntas básicas. Agora, vocês devem ter na mão de vocês um aparelhinho para responder algumas perguntas. Ao surgir a pergunta na tela, eu estou lendo aqui para vocês, vocês devem escolher as opções, tá? A gente vai fazer aqui uma leitura de linha de base, que é o que o Michael está fazendo aqui para começar essa conversa sobre pensamento avaliativo. Então, leiam as alternativas, vai surgir um timer, você vota, digita o número correspondente à opção do seu interesse e o voto vai ser enviado automaticamente, daqui a pouco aparece aqui na tela. Pergunta. Como você classifica seu conhecimento sobre o que significa o termo pensamento avaliativo? Você classifica como alto nível de conhecimento, algum, pouco ou não tenho? São as 4 alternativas. Muito bem. 51,5% disseram que tem algum conhecimento, alternativa com maior percentual, 30,9% com pouco, 9,6% não tem, 8,1% alto nível de conhecimento. Michael, back to you. So this afternoon, Então, hoje à tarde, here we've got the second. aqui temos a segunda pergunta. Segunda This pergunta. afternoon we will get more Hoje à into tarde, the evaluative thinking. nós as well vamos as the entrar em maiores detalhes sobre o pensamento Segunda avaliativo. pergunta. 4 alternativas também. Agora, como você classifica seu conhecimento sobre o que significa o termo transformação social? Mesmos níveis. 1, alto nível. 2, algum. 3, pouco. 4, não tenho. Alternativa 2 ganhou de novo. Algum conhecimento, 55,3%. Alto nível, 28,9%. Pouco conhecimento, 13,8%. Não tenho, 1,9%. Mudançazinha pequena aí. And the next question, A próxima pergunta. Próxima pergunta. Eu acho que a avaliação é principalmente métodos para julgar a efetividade de um programa.
2, uma profissão. 3, uma disciplina acadêmica. 4, para garantir o que foi prometido e cumprido, accountability. Uma ciência aplicada. 6, uma tecnologia. 7, uma forma de pensar. Opa! Ganha uma forma de pensar, 37,9%. Ainda não? Opa! Estou suspeitando que houve aqui uma interferência. Vamos lá, vamos de novo. Volta as perguntas ou volta a resposta? Já apareceu a pergunta para vocês? Estão votando? Muito bem. Agora sim. Ai, desculpe. Aqui. Agora sim. Eu estou passando toda hora na frente da tradutora de Libras, isso é uma coisa muito feia, peço desculpa. Vamos lá. Ganha, de novo, a tela, por favor. Ganha o método para julgar a efetividade, 41,6, e o segundo, uma forma de pensar, 26,3. O ciência aplicada, 16,8, e garantir o que foi prometido foi cumprido, 13,1. As outras 3 respostas são muito pequenininhas. Muito bem. Quarta pergunta. Como você descreveria o quanto a sua organização utiliza os resultados de suas avaliações? 1, uso elevado. 2, uso razoável. 3, baixo uso. 4, nenhum uso efetivo. 5, não sei. 6, não é aplicável, não estou em uma organização. Muito bem. Maior percentual no item 2, uso razoável, 32,8%. Segundo, baixo uso, 30,7%. O terceiro, uso elevado, 24,1%. Próxima pergunta, quinta. Até que ponto você está fazendo as coisas que você sabe que deveria estar fazendo na sua vida pessoal, com base no que você sabe? Essa é boa, hein? Como você se descreve pessoalmente? Agora tem que ter compromisso aqui de transparência total. 1, sou usuário assíduo de informações. 2, sou usuário mediano de informações. 3, baixo usuário de informações. 4, nunca pensei sobre isso. 5, eu não entendi a pergunta. Opa! Ótima essa pergunta, bem diplomática. 46% dizem que são usuários medianos de informações, 28,8% são assíduos, 10,1% são baixos, 8,6% foram honestos, disseram que nunca pensaram sobre o assunto. Estou brincando com vocês. E 6,5% não entenderam a pergunta. Ok? Muito bem, agora eu me retiro. Thank you. Thank you for responding. Muito obrigado. E And obrigado a hopefully todos get a pelas sense respostas. of, Essas respostas me ajudam porque elas me dão uma perspectiva do ponto de vista de vocês sobre as coisas. that process illuminates, hopefully, E esse processo, idealmente, dá mais luz about their thinking.
a como as pessoas pensam sobre o pensamento, como elas pensam sobre os próprios pontos de vista. Esse envolvimento ativo, essa busca pela nossa própria perspectiva e a comparação dessa perspectiva com os pontos de vista de outras pessoas faz parte de um processo compartilhado de reflexão. Uma das coisas que nós aprendemos e uma das mensagens que nós temos para a avaliação e para o pensamento avaliativo é que as pessoas envolvidas e engajadas na avaliação, desde a criação das perguntas até a determinação dos métodos, até os dados e até a implementação, essas próprias pessoas são afetadas pelo envolvimento. Elas acabam aprendendo a pensar de uma forma avaliativa. Por causa disso, a nossa forma de calcular e decidir quem envolver e quando envolver essas pessoas muda. Nós acabamos pensando no custo-benefício do envolvimento das pessoas dentro dessa avaliação. Por quê? Porque a gente pensa nos resultados não só como uma decorrência daquela avaliação, mas da construção de capacidade da participação no processo, porque as pessoas refletem e dialogam conforme fazem parte do processo. Essas perguntas criam uma base, criam um ponto inicial do grupo. Além disso, elas possibilitam que vocês reflitam sobre o posicionamento de vocês nesse panorama. Além disso, como nós ouvimos na introdução, é interessante criar aquela conexão, de entender que o pensamento avaliativo não é só uma questão de políticas ou de organização. Esse pensamento é uma questão de estilo de vida individual. Todo mundo aqui toma decisões. Todo mundo aqui participa de várias coisas diferentes relacionadas a tomar decisões e julgar aspectos das coisas. Nós fazemos isso com um certo rigor no pensamento avaliativo, e isso afeta o funcionamento das organizações e o nosso funcionamento em sociedade. Isso, claro, sempre que nós valorizamos essa forma de fazer julgamentos e decidir as coisas. Então, é claro que aqui há uma conexão entre as organizações, as comunidades e a vida pessoal. Esse foi um dos grandes insights do Paulo Freire em seus escritos, essa questão da conscientização e do raciocínio crítico. Isso é uma parte também do conteúdo que nós vemos nesse livro, A Pedagogia da Avaliação. Nós discutiremos isso bastante na sessão da tarde. Esse livro, por exemplo, fala sobre a importância de pensar na pedagogia da avaliação em conexão com o pensamento avaliativo. E por que isso é importante? Porque isso tem a ver com aquela noção que o Paulo Freire deixou muito explícita. Em todas as interações e atividades das quais nós participamos, sempre há mensagens de significado dentro das próprias atividades. Toda interação, toda forma de trabalhar em alguma coisa tem uma mensagem, tem uma lição de vida. Por causa disso, o surgimento do pensamento avaliativo como uma questão primária da avaliação vem justamente dessa compreensão. Ele vem desse questionamento do que acontece quando as pessoas se envolvem com a avaliação, seja recebendo um relatório, criando perguntas, ouvindo sobre as avaliações, discutindo as questões. Nós temos que refletir sobre quais são as mensagens pedagógicas e sobre o que nós estamos aprendendo não só com as descobertas, mas com o próprio processo. As descobertas de uma avaliação acabam ficando ultrapassadas muito rápido. No entanto, o raciocínio e o processo que nós temos pode gerar mais capacidade, pode existir durante muito tempo e pode entrar na nossa sociedade, comunidade e vida pessoal. Isso, claro, tem um impacto com um grande poder de transformação. É isso que nós vamos discutir. O que eu gostaria de fazer bem rapidamente é o seguinte. Pense naquela questão de como vocês identificam a avaliação. Se vocês acham que ela é um método, uma profissão, uma disciplina e por aí vai. Porque, na verdade, essa é uma pergunta um pouco injusta. É injusto fazer vocês escolherem só uma resposta. No entanto, essa pergunta nos dá um insight de como nós enxergamos a avaliação primordialmente.
Eu diria que a avaliação é tudo aquilo. E nós temos que pensar em qual é a cola que une todas essas coisas. O que será que está na base? É o pensamento avaliativo. É como se nós tivéssemos uma perspectiva de caleidoscópio muito rápida sobre as várias formas de operação da avaliação. A avaliação é sim uma profissão. Ela tem a ver com uma profissão na prática. Ela tem padrões. Hoje em dia, nós prestamos bastante atenção a isso, inclusive por meio de grandes organizações do mundo. Pensamos, por exemplo, nas normas da avaliação. Pensamos em como usamos os princípios de diretriz da avaliação, em suas capacidades. Temos conferências, temos periódicos, vemos a prática profissional. Nós trabalhamos muito para nos identificar como profissionais e para também criarmos padrões profissionais. Toda avaliação da qual eu participo envolve uma cópia entregue ao cliente para o cliente ver quais são os padrões e princípios da área. E eu falo para ele, olha, é por isso que eu sou responsável, é por esses aspectos. E dentro disso, a questão da utilização é central. Por quê? Porque nós temos os padrões de utilidade e os padrões de precisão. Combinados, esses padrões mostram que não importa quanta eloquência metodológica nós tenhamos. A avaliação tem que ser utilizada. Se ela não for utilizada, ela será uma avaliação ruim. A utilização é o padrão primordial da nossa prática profissional. Tem a ver com a nossa própria responsabilização. Por isso eu entrego esses padrões aos clientes e eu falo, olha, juntos nós somos responsáveis por isso, por colocar isso em prática. Também temos que pensar aqui na capacidade da qual os avaliadores precisam. Muito do treinamento é metodológico, as pessoas aprendem os métodos. E provavelmente, por exemplo, metade de vocês, na pesquisa, falou que o que vocês veem como avaliação é um campo de métodos, não é? Uma aplicação de métodos de uma ciência social. No entanto, nos métodos, nós vemos a capacidade técnica apenas como um elemento. Nós precisamos de relacionamento interpessoal, de comprometimento profissional, conhecimento, capacidade de gestão, capacidade de reflexão e por aí vai. Por causa disso, na nossa profissão, nós temos que construir uma capacidade de trabalhar em todas essas áreas. As Nações Unidas declararam, em 2015, que aquele seria o Ano Internacional da Avaliação. A partir daí, nós vimos a Organização Internacional de Avaliação, a Eval Partners e várias outras associações que trabalham no mundo inteiro para construir essa capacidade de organizações que justamente participam da avaliação profissional em um nível altíssimo de competência. Essa avaliação, se nós virarmos o caleidoscópio, também mostra a ciência social aplicada. Nós vemos isso bastante em alguns livros didáticos que falam sobre isso, que puxam o aspecto social do pensamento avaliativo. Em vários periódicos, por exemplo, nós vemos esse lado do trabalho, que é uma ciência social aplicada. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. A avaliação também tem a ver com accountability, ou responsabilização. O que é isso? Garantir que as coisas sejam feitas direito, como a gente ouviu na introdução. Essa responsabilização é uma das funções mais importantes da avaliação. Vejam só, essa é a rodovia que conecta Minneapolis e St. Paul. Ela é uma rodovia estadual que conecta o lado oeste e o lado leste da parte norte dos Estados Unidos. Em 2007, no momento de pico, esse viaduto simplesmente entrou em colapso. E nós descobrimos ali que as placas que faziam a conexão da parte horizontal com a parte vertical dessa ponte haviam rachado, porque as especificações não estavam corretas. Já haviam feito um paveamento maior ali, várias vezes, mas não deu certo. Como vemos ali, temos até um ônibus escolar na parte inferior direita. 13 pessoas faleceram.
Isso foi ao norte do rio Mississippi, que corta os Estados Unidos e vai para o Golfo do México. 13 pessoas faleceram. No momento, o rio estava com uma seca. E aqui, realmente, não dá nem para ver direito, mas vários carros não foram jogados da rodovia por causa disso. Essas placas, então, racharam. Por que eu estou falando disso? Porque tem uma responsabilização envolvida nesse evento. Por quê? 9 meses antes disso acontecer, a ponte foi inspecionada, as pessoas tiraram fotos das rachaduras e tinha um relatório falando que havia o risco dessa ponte cair. Essa é uma história de uma avaliação que não foi utilizada, não é? Claro que a gente entrou ali em uma burocracia gigantesca, o relatório foi enviado para uma organização e ninguém deu a atenção necessária a esse relatório. Esse foi o resultado dessa falta de responsabilização. Ou seja, tem muita coisa em jogo, não é? Eleanor Shelemsky, que é uma das pioneiras do pensamento avaliativo, trabalhou nesse escritório geral de contabilidade dos Estados Unidos. E ela falou bastante sobre as responsabilidades e responsabilizações, incluindo sua importância, tanto no raciocínio quanto nas nossas atitudes. Uma das histórias favoritas dela é essa. Ela fala que ao criar um relatório sobre o Pentágono, sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, havia alguns procedimentos em que o relatório às vezes era classificado como tão confidencial que as próprias pessoas que haviam escrito o relatório não conseguiam lê-lo. O que é isso? É uma forma de evitar que essa informação fique pública. Isso tem a ver com as dinâmicas da responsabilização e com como as associações e organizações funcionam. Isso também tem a ver com o pensamento avaliativo. A avaliação também é uma disciplina se a gente for mexer nesse caleidoscópio. Nessa disciplina, nós temos um reservatório de conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona, sobre o que é eficiente e o que não é. Então, um dos grandes desenvolvimentos da avaliação, que virou uma atividade de bastidor conforme os projetos dão certo, é essa. Por causa desse conhecimento sobre as avaliações e sobre os padrões de eficiência, muitas vezes os avaliadores são convidados para participar de uma etapa de criação de um projeto. Por quê? Porque eles contribuem com todo esse conhecimento de como criar um programa melhor. Além disso, eles participam de uma avaliação prospectiva de como os programas têm mais chance de dar certo. Isso é especialmente importante quando nós pensamos no que já aprendemos sobre a transformação. Virando o caleidoscópio mais um pouquinho, nós vemos que a avaliação também é uma tecnologia. Nós podemos usá-la para transformar o mundo. As tecnologias da avaliação incluem as aplicações desse conhecimento e outras áreas. Isso cria um paralelo com essa ideia na medicina de que a medicina é uma tecnologia. Por quê? Porque ela é um conhecimento aplicado. Então, essa parte da avaliação que tem a ver com a aplicação do conhecimento tem o seu quê tecnológico. Eu já trabalhei com várias pessoas que tentaram promover grandes mudanças. E elas tentaram usar a avaliação e o feedback como uma parte desse processo. No entanto, historicamente e tradicionalmente, os inovadores sociais não acham a avaliação muito útil em seu trabalho. Nós fizemos um trabalho, um estudo com inovadores sociais na América do Norte, usando uma técnica chamada Photo Voice. Eles viam várias fotografias e nós perguntávamos, olha, qual dessas fotografias captura a sua imagem do que nós estamos falando agora? Então, às vezes, uma imagem tinha, por exemplo, um animal morto na estrada, um arco-íris, pessoas participando de uma reunião, pessoas na praia, uma floresta pegando fogo. E de todas aquelas imagens, eles escolhiam uma que mais representava a experiência deles de avaliação. Escolheram essa. A grande maioria escolheu essa imagem. Essa era a experiência que as pessoas tinham com a avaliação. E o que nós queríamos? Mudar essa perspectiva. Nós queríamos que as pessoas vissem a avaliação como algo útil, em tempo real, algo relevante, que ajuda as pessoas a tomarem decisões em tempo real. E não apenas como relatórios.
Aliás, o que nós descobrimos é que os relatórios formais são uma das formas menos eficientes de comunicar as informações e envolver as pessoas em um pensamento avaliativo. É melhor ter mais diálogo e mais interação, o que tem muito mais efeito. Virando mais uma vez o caleidoscópio, uma das áreas da avaliação é a ciência. A ciência da avaliação. Isso, em parte, tem a ver com a Marcha pela Ciência nos Estados Unidos. No dia 22 de abril de 2017, milhões de pessoas marcharam pela ciência em 600 cidades do mundo todo, inclusive aqui do Brasil. A Associação Americana de Ciência era uma das associações que estavam apoiando essa marcha pela ciência. Eu participei dessa marcha. Eu estava lá com a minha nora, que trabalha com biologia e é formada em Yale. Eu estava lá com meu filho também. E durante essa marcha, eu estava batendo um papo com as pessoas e todo mundo, claro, perguntava: de que ciência você participa? E pela primeira vez na minha vida, a minha resposta era: eu trabalho com a ciência avaliativa. E claro que as pessoas ficavam com uma interrogação no rosto e falavam: mas o que é isso? E daí eu comecei a elaborar a minha resposta ao longo da marcha. Eu até escrevi um artigo sobre isso que eu publiquei em um periódico. Então eu respondi: olha, a ciência é uma forma de estudar como o mundo funciona. A ciência avaliativa é uma forma de estudar a eficiência das intervenções que estão tentando mudar a forma como o mundo funciona. E um dos motivos para ver a avaliação como uma ciência é o seguinte: nós temos agora uma sociedade cada vez mais contra a verdade, contra os fatos, contra a ciência. E por causa disso, nós precisamos dar as mãos com os outros cientistas. Na ciência, nós temos uma função burocrática, uma função organizacional. É daí que nós vimos. No entanto, para evoluir esse pensamento avaliativo, nós temos que vê-lo como um pensamento científico e como um pensamento, um raciocínio de forma geral. Nós temos camisetas como essas que nós vimos na Marcha pela Ciência, que falam: deixe os Estados Unidos pensar de novo. Que é uma brincadeira com o slogan do Trump. Ou seja, a ciência tem a ver com pensar como o mundo funciona. E o pensamento avaliativo é um raciocínio que tem a ver com as intervenções para o mundo mudar. Todos esses, então, são aspectos de como a avaliação funciona e do que ela é. As organizações que têm um compromisso com a avaliação, com certeza terão todos esses elementos. E nós esperamos, claro, que a interação entre esses elementos seja muito positiva. Mas o que eu quero enfatizar agora, nos próximos minutos, é o seguinte: a base absoluta de todos esses aspectos diferentes do caleidoscópio é o pensamento avaliativo. É esse processo de compreender o mundo, compreender as interações, compreender as intervenções e iniciativas. Há diferentes camadas, mas é o pensamento avaliativo que está em sua base. Eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre o contexto de como tudo isso começou. Toda grande cultura no mundo tem uma história da criação da vida. E quem me conhece sabe que eu gosto de falar da versão avaliativa da história da criação, porque é assim que nós vemos como funciona o pensamento avaliativo. É assim também que nós vemos qual é o desafio de fazer perguntas avaliativas. A história da criação da avaliação funciona assim. No início, e é assim que nós sabemos que é uma história de criação, né? Sempre começa com no início. Deus criou o céu e a terra. E Deus viu tudo que havia sido criado. E ele disse: ficou muito bom. E daí, na noite do sexto dia, ele pensou isso. No sétimo dia, ele descansou após todo aquele trabalho. E um arcângelo perguntou: mas Deus, como o senhor sabe que tudo isso que foi criado é muito bom? Quais são os seus critérios?
Em que dia você tomou essa decisão? Que resultados o senhor gostaria de ter conseguido? E o senhor não está próximo demais da situação para ter uma decisão imparcial? E Deus refletiu sobre essas perguntas o dia inteiro. E o descanso dele, claro, foi destruído. No oitavo dia, então, Deus voltou e falou: Lúcifer, vá para o inferno. Thus was evaluation born in a blaze. Foi assim que a avaliação nasceu de uma forma muito incrível. E ainda há pessoas que associam o que nós fazemos com o lado negro da força. Mas quando eu trabalho com várias pessoas de vários níveis diferentes, eu sempre uso essa história. Por quê? Porque eu quero enfatizar que o raciocínio avaliativo começa com perguntas. Conforme nós ouvimos na apresentação, a questão é criar um espaço dialógico, um espaço em que as pessoas possam questionar as coisas, possam interagir, possam conversar, possam considerar várias possibilidades. O pensamento avaliativo começa com uma disposição em fazer perguntas complexas e em levar essas perguntas e respostas muito a sério. A ideia é refletir sobre como nós podemos chegar a respostas que sejam significativas. Uma das questões que surge, então, quando eu trabalho com os meus clientes, que é uma coisa que eu faço desde sempre, é que em vez de só chegar e começar a fazer uma avaliação, porque é uma praxe, porque é exigido ou porque alguém achou que é uma boa ideia, eu converso com as pessoas com quem eu estou trabalhando e passo por um processo. Nesse processo, nós sempre decidimos: será que nós estamos mesmo prontos a examinar o que está acontecendo? Será que nós estamos mesmo dispostos a se perguntar: será que nós estamos indo bem? Porque é uma pergunta que é complicada. Ela é complicada num nível pessoal, num nível organizacional. E o processo de fazer essa pergunta já começa a mudar as coisas. Foi isso que a gente aprendeu com o pensamento avaliativo. Ter esse questionamento, fazer as pessoas pensarem em perguntas e esperarem pelas respostas é importante. Mas esse processo de questionamento é onde nós vemos o maior impacto. Nós podemos pensar também no sincronismo do mundo. Isso nós não controlamos. Pensando nisso, nós temos a pedagogia da avaliação. Esse é um periódico trimestral. 8.000 integrantes recebem esse periódico sempre que ele é lançado. Então, nesse periódico, a pedagogia da avaliação foi seguido pela próxima edição, que foi sobre o pensamento avaliativo. Cada um desses periódicos iniciou um processo que levou uns 2 anos antes de sua publicação. Claro que nós temos vários cronogramas, mas o que importa é que esses 2 foram praticamente lançados juntos. E várias pessoas reagiram a esses lançamentos, falando: poxa, a pedagogia da avaliação e o pensamento avaliativo foram lançados juntos, e isso faz sentido. Por quê? Porque essas pessoas estavam lidando com questões parecidas nas 2 áreas. O que fala sobre novas direções lida sobre várias coisas diferentes, modelos, teorias, práticas, porque sim, nós temos muitas abordagens diferentes para esses assuntos hoje em dia. E no meu livro, que é focado na utilização, eu encontrei mais de 150 abordagens diferentes da avaliação. Mas qual que é a base de todas essas avaliações e abordagens? Claro, tem diferenças, tem métodos, tem teorias, mas o pensamento avaliativo é a base de tudo. Eu tenho uma história da qual eu gosto muito, que é do Dr. Seuss. Ele foi um grande avaliador e ele sempre ensinou o pensamento avaliativo às crianças. No livro dele, o Dr. Seuss fala dessa historinha chamada Davis Demais. Ele conta que essa senhora tinha 23 filhos e que todos eles chamavam Dave.
O que não era muito inteligente, porque quando ele falava, vem para casa, Dave, os 23 Daves iam para casa. E daí a historinha vai contando e mostrando os nomes criativos que ela podia ter usado para esses filhos. E vejam só, isso é a avaliação. A gente tem aqui 23 Daves e podia dar nomes diferentes para eles. No entanto, o que eu quero dizer é que dentro de cada um desses Daves, o pensamento avaliativo está ali. Claro, nós temos vários tipos diferentes de avaliação, várias complexidades e aspectos, mas a base de tudo isso é o pensamento, é o processo de raciocínio que nós estamos trabalhando aqui. Essa avaliação de empoderamento, por exemplo, tem a ver com abordagens participativas e colaborativas. Nós temos a questão da justiça social, da avaliação indígena. Às vezes, uma dessas áreas pode parecer entrar em conflito com outra área ou ser completamente diferente, mas não é assim. Porque a base de tudo isso é o comprometimento de criar um questionamento, de fazer o possível para responder a essas perguntas, de interpretar os dados relacionados às perguntas que estamos fazendo. Há um comprometimento de ir atrás da conclusão que for alcançada. E também um comprometimento de testar e criar iniciativas a partir dos resultados. E claro, há conflitos. Há conflitos relacionados à responsabilização e o aprendizado. Essa questão de provar que algo funciona e de melhorar algo que funciona. Há tensões e há conflitos, mas tudo isso faz parte do processo de raciocínio. Roth e Shapley, em 2012, ganharam o Nobel de Economia pela teoria do matching, ou a teoria da combinação. Como é que a gente combina, por exemplo, um hospital com um médico? Um rim com uma pessoa que vai receber esse rim? Uma criança com um processo educacional específico. Como que a gente faz essas combinações? Como é que a gente combina um casal, por exemplo, um homem com uma mulher? Essa teoria é a base da avaliação focada na utilização. Encontrar uma abordagem que se encaixe a uma determinada situação precisa de uma avaliação profunda, uma análise da situação, uma compreensão de quais são as opções e combinar a abordagem de avaliação com a determinada situação. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, se você só tiver um método disponível, se você continuar a fazer sempre a mesma pergunta, se seguir sempre o mesmo protocolo, você não está fazendo um pensamento avaliativo. Você está simplesmente seguindo um hábito. E todos nós temos uma tendência a seguirmos um hábito, fazer aquilo com que estamos à vontade, seguir o que sempre fizermos. Isso vai contra o pensamento avaliativo, baseado na situação e é sensível a determinados contextos e que envolve pensar a respeito daquilo que faz sentido para determinadas situações. Uma das novas abordagens da avaliação foi criada aqui no Brasil pelo Ricardo Wilson Grau. Ele mora no Rio e ele tem um livro que vai ser lançado no final do ano sobre a coleta de desfechos, que é uma abordagem fascinante para se entender, principalmente em situações complexas, situações de transformação, onde existem diferentes agentes trabalhando ao mesmo tempo, como olhar para trás para entender como ligar os pontos sobre como as pessoas chegaram até onde elas estão durante uma determinada linha de ação. E é um processo de pensamento que envolve o impacto avaliativo, a contribuição de diferentes pessoas a um impacto coletivo. Quando o livro for lançado no final do ano, eu sugiro que vocês encontrem espaços aqui no Brasil e chamem a atenção a esse livro para essas pessoas, esses grupos, porque esse livro está chamando muita atenção no mundo todo, a atenção de agências internacionais, e é muito interessante, porque ele foi escrito aqui no Brasil. Uma outra perspectiva com relação à avaliação é a sua natureza transdisciplinar. O Michael Scriven, um dos pais também da avaliação como metodologia, diz que a avaliação é uma disciplina mãe, como a filosofia, a estatística, porque todas as outras disciplinas dependem do pensamento avaliativo. Ele também diz que
poucas pessoas estão fazendo isso direito, porque as pessoas não sabem como fazer, não foram treinadas e ninguém está prestando atenção nisso de fato. O pensamento avaliativo é uma forma transdisciplinar de consulta e a avaliação de pares é um processo de avaliação. E nada disso é feito corretamente, utilizando regras e formas de pensamento avaliativo profundo, ou decidir qual é o conhecimento que deve ser transmitido aos alunos, o que deve ser apresentado nos cursos introdutórios, o que de fato compõe esse campo, o que se sabe na educação, o que é o pensamento avaliativo, o que vale a pena passar para frente, o que sabemos, o que é eficaz. Cada disciplina, cada matéria, cada campo de ação depende do pensamento avaliativo, independente do fato de que muitas pessoas não estão aplicando isso de uma forma correta. O que nos leva a avaliar o assunto que estamos discutindo, os processos de raciocínio envolvidos no pensamento avaliativo, os princípios e práticas que fazem parte desse processo. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aos senhores a importância disso tudo, porque 1/4 de vocês identificaram o pensamento avaliativo como uma identidade primária da avaliação. Para mim, essa é a identidade primária, é o que reúne todos os outros elementos. E eu gostaria de manter essa conexão com o panorama geral. Aqui temos um desenho da Cláudia Cesson, que faz ilustrações que estão na versão em português da Pedagogia da Avaliação. E no meu livro sobre avaliação qualitativa, quando eu vim ao Brasil 4 anos atrás, essas ilustrações estavam acabando de ser lançadas. E a Cláudia foi muito gentil e me permitiu utilizar algumas dessas ilustrações no meu livro sobre avaliação qualitativa. Eu sou viciado em ilustrações, adoro desenhos, eu recebo desenhos por e-mail todos os dias, participo de listas de desenhos, e esse desenho da Cláudia, para mim, é o desenho mais profundo e mais educativo que eu já vi. Para mim, esse é o topo da montanha. Por quê? Essa ilustração representa que, independente do seu campo, da sua matéria, da sua disciplina, da sua linha de ação, a questão é como ir daquele elemento que você está enxergando para o todo mais complexo, do qual faz parte aquele elemento que você está enxergando. Como seguir a linha daquela complexidade. Isso se aplica a tudo o que fazemos. E, com frequência, olhamos apenas aquele elemento específico e achamos que sabemos algo a respeito do todo. A transformação tem a ver com o todo, na minha opinião. Nós sabemos que isso está incluído aqui, se pensarmos nessa interconexão. Se você puxar esse fio, você vai desmontar o sistema todo. Ou você pode ir seguindo o fio e começar a entender o sistema. São consequências totalmente diferentes. Eu ainda não vi esse livro novo, vou ver hoje. Parece que ele está aqui, né? Mas as ilustrações da Cláudia estão nesse livro. E esse é um dos capítulos do livro. Então, rapidamente, o pensamento avaliativo envolve um comprometimento com a clareza, com a intenção, com a responsabilização, com a especificidade, com o foco na priorização, com a sistematização, com exclusividade, com a operacionalização de determinados elementos, processos, desfechos, conclusões, declarações de fatos, separação de fatos de opiniões, fazer julgamentos, explicitar esses julgamentos, limitar as generalizações e também explicações causais com base nos dados e a sensibilidade e competência culturais. Essa é uma lista de alguns dos elementos de pensamento que estão envolvidos no trabalho que fazemos.
E é isso que traz valor ao que fazemos. Esses se tornam critérios para que possamos julgar a qualidade de uma avaliação, a qualidade do pensamento envolvido em cada avaliação. Isso está associado a competências de pensamento crítico, a capacidade de comparação, de dedução, de análise, de se pensar qual é a inter-relação entre as coisas. Eu gostaria de enfatizar o fato de que o que estamos aprendendo, que já aprendemos em termos da função cerebral e da capacitação, é que essas coisas não são naturais. Elas não são feitas de forma natural e não são feitas de forma bem feita naturalmente. Vários desses processos de pensamento, devido à socialização, que nós vamos ver daqui a pouco, devido à forma como aprendemos, da forma como somos educados, são altamente envolvidos na percepção seletiva, na expressão das nossas tendências e a repetição a nós mesmos de diversas coisas. E a capacidade de realmente analisar a base dos nossos próprios pensamentos, de fazer comparações, não é nem fácil, nem normativa e nem ampla. Mas nós sabemos que o desenvolvimento de pensadores críticos do século XXI vão necessitar a resolução de problemas, colaboração, mente aberta, fazer análises, refletir, fazer aplicações ao mundo real, pensar de forma criativa, pensar de forma crítica, se comunicar de forma clara e precisa, integrar diferentes áreas de conteúdo, estabelecer um ambiente de aprendizado sem risco, que seja seguro, e também integrar competências de pensamento crítico em diversas áreas de conteúdo, e também cultivar competências de pensamento de alto nível. Na minha opinião, o maior obstáculo ao pensamento avaliativo para pessoas como vocês aqui e para suas organizações e para suas vidas é que uma pequena qualificação mina o todo. Isso demora. Muita gente que apoia a avaliação, que faz avaliações, que trabalha para organizações que fazem avaliações, que não conseguem fazer com que as pessoas dediquem tempo à avaliação de resultados, participar da criação de avaliações, fazer perguntas, se engajar em diálogos, realmente pensar de forma coletiva. Nós temos uma ideia estranha de que você faz uma pergunta, vê o resultado, chega a uma conclusão, fim da história. Esse processo de descascar a cebola, de entrar em detalhes, de perguntar como uma pergunta leva a outra, é a essência desse trabalho. E isso precisa de tempo, um comprometimento com um real engajamento. Alguns de vocês que trabalham com educação devem se lembrar da taxonomia de Bloom, que era uma estrutura educacional muito importante durante o último século e colocava a avaliação acima de todas as habilidades necessárias para os alunos. A lembrança ficava na base, seguida pela compreensão, aplicação e depois a capacidade de criar, avaliar e analisar. De acordo com a crítica de Paulo Freire à educação na pedagogia do oprimido, que ele chamou do modelo de banco, é que a educação era baseada quase totalmente na lembrança. Os alunos tinham que se lembrar das coisas. E não havia um incentivo para pensar no porquê eles precisavam se lembrar. Bastava se lembrar. Não havia engajamento com essa taxonomia de Bloom. O desafio da aplicação dessas ideias aqui no Brasil, um dos exemplos que eu recebi como preparação disso é um artigo sobre aprendizado de alunos em escolas brasileiras, que tem uma conclusão e avalia diferentes escolas aqui no Brasil com base na quantidade de lição de casa que os alunos têm que fazer. Ao invés de pensar no ambiente acadêmico, interpretam a cultura escolar
com base simplesmente na lição de casa. E nessa conclusão, se pensarmos naquelas ilustrações da Cláudia, onde o analista, o terapeuta, está com aquele fiozinho que leva aquele rolo todo de fios embolados, isso, para mim, representa o seguinte: a lição de casa é aquele fiozinho. E os achados e a metodologia, por mais importantes que sejam, não vão adiante, não vão além daquele fiozinho. Grande parte do nosso trabalho é essa variável única ou algumas poucas variáveis que avaliamos, reunimos de forma linear e acabamos não lidando com a complexidade daquilo que está acontecendo de fato. Então, esse padrão, esse hábito da forma como fazemos perguntas, avalia apenas o fiozinho. Isso faz parte de uma percepção seletiva. E nós sabemos que o cérebro passa por esse processo de seleção, de percepção seletiva. O Daniel Kahneman foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia pelo seu trabalho na psicologia do julgamento e da tomada de decisões. E o livro dele, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, avalia como o cérebro funciona. Eu estudei sociologia. E os sociólogos e economistas têm uma relação de amor e ódio já há muito tempo. Quando um economista ganha o Prêmio Nobel, por descobrir que os seres humanos são seres irracionais, os sociólogos dizem: peraí, a gente já sabia disso há muito tempo, eu poderia ter te contado isso. 50 anos atrás eu poderia ter te dito isso. Mas 6 dos últimos laureados com o Prêmio Nobel de Economia receberam um prêmio por documentar formas como a nossa tomada de decisão é irracional, que tem a ver com uma cultura organizacional, a forma como o nosso cérebro funciona, a forma como somos treinados. Ou seja, o pensamento avaliativo não é uma coisa natural, não é uma coisa comum. As nossas convicções reconfortantes de que sabemos como o mundo funciona são desafiadas pelo pensamento avaliativo. Ele nos faz questionar até de onde vêm os nossos julgamentos. Uma forma confiável de fazer com que as pessoas acreditem em algo falso é a repetição frequência, porque a familiaridade não é distinguida da verdade. As instituições autoritárias e as pessoas de marketing sempre souberam disso, de acordo com Daniel Kahneman. O MIT publicou um estudo há um mês, talvez vocês tenham visto. Eles fizeram um trabalho com mídias sociais já há 10 anos e isso acabou de ser publicado. Eles determinaram que as informações falsas, e eles fizeram um estudo muito rigoroso para determinar o que era falso de fato. As informações falsas nas mídias sociais têm um tempo de comunicação 10 vezes mais rápidas do que informações verdadeiras e chegam a 6 vezes mais de pessoas. É um estudo fascinante e é nesse mundo que nós vivemos. O pensamento avaliativo está entrando nesse mundo. Isso tem a ver com a equidade, liderança. E o que estamos aprendendo é que as organizações que se envolvem com o pensamento avaliativo com regularidade têm uma probabilidade maior de fazer avaliações, de utilizá-las, de valorizá-las, e isso leva tempo, requer uma liderança, requer uma capacitação, porque não é uma coisa natural. Agora, eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto e falar sobre transformação, mas antes disso, gostaria de dar um último exemplo sobre a importância do pensamento em nossos tempos. E não é uma coisa trivial. Isso sugere que o nosso papel como avaliadores e vocês como usuários, financiadores de avaliações, participantes de pensamento avaliativo nas suas
organizações, o que está em jogo? A Hannah Arendt, grande filósofa que estudou o Holocausto na Segunda Grande Guerra na Alemanha, aliás, ela quase não conseguiu fugir com a sua família para evitar ser enviada para o campo de concentração. Ela dedicou a sua vida para tentar entender como foi que o Holocausto aconteceu. Como que 6 milhões de pessoas foram exterminadas em campos de concentração em áreas rurais. E ela escreveu um livro chamado A Condição Humana, a Origem do Totalitarismo. Ela falou sobre os julgamentos de Nuremberg, ela entrevistou pessoas que participaram do julgamento e ela criou uma frase: a banalidade do mal. O que ela quis dizer quando ela cunhou essa frase? Ela estava convicta de que o conceito mais básico que permitiu que o Holocausto acontecesse era que as pessoas não queriam pensar e simplesmente não pensavam. Elas simplesmente ignoravam as coisas. Não vamos pensar nisso, vamos continuar com a vida. E esse ano, a assistente dela, Elizabeth Minnick, lançou uma versão atualizada desse livro, no qual ela recontextualizou a banalidade do mal e chamou de o mal da banalidade, que é sobre a vida e a morte da importância do pensamento. Ela fala sobre o genocídio de Ruanda, onde 80 mil pessoas foram exterminadas, do Sudão, a população prisional nos Estados Unidos, os abusos prisionais nos Estados Unidos, e concluiu mais uma vez nessa atualização que o que permitiu que o mal perdurasse, não só fazer o bem, que é algo a que aspiramos, mas parte do que permite que o mal perdure é o fato de que as pessoas não têm a disposição, não têm a capacidade, não querem pensar. E o que isso quer dizer? Eu estou falando sério, eu gostaria de pedir aos senhores que pensassem a respeito disso. A aspiração, principalmente no contexto de Paulo Freire. Tudo aquilo em que nos envolvemos, se essa premissa for verdade, ou ajuda as pessoas a pensarem, a construir uma cultura de pensamento, uma política de pensamento, fazer com que as pessoas se engajem, pensem a respeito do que está acontecendo na vida delas, no mundo. Isso está se tornando cada vez mais importante com as mudanças climáticas, com o aumento da desigualdade no nosso mundo. Será que nós estamos realmente dispostos a pensar nisso? E como educadores, isso quer dizer que estamos engajados, independente da nossa área de trabalho, estamos engajados em pensar de alguma forma. Agora, eu vou mudar de assunto e falar sobre transformação, mas antes disso temos algumas perguntas para que vocês tenham a oportunidade também de escrever suas perguntas sobre essa primeira parte da minha apresentação, que eu responderei daqui a pouco. E aí nós vamos fazer uma reunião de pensamento avaliativo com transformação social. Ele vai transitar para a parte de transformação. E agora, até que ponto você entende a importância do pensamento avaliativo como base para a teoria e prática da avaliação? 1, alto nível. 2, nível regular. 3, pouco entendimento. 4, não tenho certeza. – 55,4% alto nível, 36% nível regular, pouco 7%, não tenho certeza 1,3%. Agora, vocês vão ter um tempinho para conversar com um colega ou com 2 colegas a respeito daquilo que vocês ouviram, comentários, dúvidas, e para vocês
escreverem no caderninho que vocês receberam ou em algum papel perguntas ou comentários das pessoas com quem vocês conversaram. Então, vamos dar um tempinho para vocês interagirem e conversarem a respeito dessa primeira parte da apresentação. O Tomás vai dar uma olhada nas suas perguntas e comentários, organizar, e daqui a pouco a gente vai dar uma olhada e vamos responder as perguntas ao longo do dia, durante o painel de discussão da tarde e da noite. Uma segunda pergunta, para vocês começarem essa discussão que Michael acabou de falar para vocês. Eu acho que a avaliação é principalmente, escolha uma, método para julgar a efetividade, uma profissão, uma disciplina para garantir o que foi prometido, uma ciência aplicada, uma tecnologia, uma forma de pensar. Uma forma de pensar. 53,4, métodos para julgar a efetividade, 24, uma ciência aplicada, 13. Agora, como o Michael falou, convidou todos a conversar em pares ou em trios, ver perguntas que vocês tenham para a sessão de diálogo com a plateia em breve. Então, escrevam no bloquinho que vocês têm aí e entreguem a alguém que vai coletar e vai trazer aqui para baixo para Tomás organizar e nos enviar aqui no nosso diálogo em breve. Quantos minutos de 5 minutos? How much time, Michael? Yeah, we'll do 5. 5? 5, including collecting them. So get the whole thing 5 done. minutos para vocês conversarem um pouquinho e entregarem as perguntas. Pronto, pessoal. 5 minutos passaram-se para poder Michael retomar agora com o tema da transformação, fazer essa transição, enquanto a gente recebe as perguntas de vocês aqui na frente, e aí vamos sentar depois dele continuar a apresentação dele agora, e ele responderá provavelmente a 2 ou 3 perguntas do total que a gente receber. Depois a gente encaminha respostas para vocês, tá bom? Ok, Michael? Yep. You may. Thank If you you. want to sit down, please. No, I'm good. I'm good too, so I'll come back. Thank you. In a quarter. All right, we're going to move to transformation Muito bem, now. pessoal. Falamos agora sobre connect these- transformação. Connect these two. Agora é hora de conectar esses dois conceitos. For the last few years, I've been reviewing and designing. Nos últimos anos, eu estou revisando as avaliações de grandes iniciativas globais, vendo como é possível reverter a trajetória não sustentável do nosso país. Not everybody is, but among Nem todo mundo está prestando atenção nas tendências globais, mas quem está prestando atenção tira 2 conclusões. O uso dos recursos para a produção e consumo da humanidade, no momento, não são mais sustentáveis. E a transformação global, agora, é necessária para evitarmos uma catástrofe. O que eu acho interessante nisso é como a linguagem da transformação surgiu no mundo inteiro. E agora, essa linguagem é utilizada para descrever o nível e a velocidade com as quais as coisas devem mudar. Claro, se nós quisermos que a humanidade sobreviva. And the conference, for example, of the Australia Por exemplo, a Conferência da Sociedade de Avaliação Austríaca tem justamente o tema da transformação. A avaliação europeia, a Associação Europeia de Avaliação, que vai ser daqui a um mês, fala sobre resiliência, que tem a ver com sustentabilidade. E a reunião de novembro da Associação Americana de Avaliação vai falar justamente sobre isso, principalmente sobre transformação, sustentabilidade e resiliência. and as I've gotten involved in this, E conforme eu fui me envolvendo com essa área,
Eu já vi 9 conferências internacionais só no ano passado que aconteceram ao redor do mundo com pessoas diferentes e cidades diferentes e todas falavam sobre transformação. And when I've interacted with people around evaluating the transformation, Então, quando eu interajo com as pessoas com relação à avaliação da transformação, question I often eu sempre ouço uma pergunta. is, wow, I mean, we're having trouble. Nossa, caramba, é muito difícil avaliar os projetos e programas. Como é que você avalia a transformação? Argue that it's the easiest to find E eu sempre respondo que, na verdade, essa é a tarefa mais fácil que nós já tivemos. significance test to find out whether something's changed. Para fazer um teste de importância para ver se alguma coisa mudou, é porque essa coisa não mudou. What we call interocular A transformação tem uma significância interocular. between the eyes. Ela bate aqui no meio da testa. Brain to see whether anything's changed. We haven't changed. Às vezes, se é difícil ver se uma coisa mudou, é porque aquela coisa não mudou. Se ela tiver mudado, a gente vai ver de cara. Com a transformação, nós temos mudanças gigantescas. Por exemplo, o fim do colonialismo, o fim do apartheid, quando o Brasil conseguiu combater a epidemia de AIDS. E vocês foram o primeiro país a conseguir fazer isso quando nem estava claro se era possível parar esse tipo de epidemia. Isso tem a ver com grandes transformações e com como os seres humanos se organizam. Por exemplo, podemos pensar em campanhas para impedir o abuso infantil, para impedir o tráfico de pessoas. Essas são grandes mudanças. Eu quero que vocês pensem. Quando vocês pensam em transformação, o que vem à cabeça? No que vocês pensam? Because a lot of what we deal with in Porque muito do que nós fazemos no pensamento avaliativo tem a ver com os modelos mentais das pessoas. O modelo mental mais comum para os criadores das políticas públicas são ou as vacinações ou as revoluções. that you create a vaccination and take it around the world. Nós podemos criar uma vacina, levar para o mundo inteiro e evitar que as pessoas fiquem doentes, ou criar uma nova planta que as pessoas possam plantar, cultivar e criar mais alimento a partir dela. É improvável que tenha uma vacina contra a pobreza, não é? Ou que haja alguma solução genética única para esse tipo de problema global que nós temos, como as mudanças climáticas. So a part of the challenge and why I'm so Por causa disso, eu fico muito feliz por ver vocês aqui, por ver líderes do mundo que estão tentando ver uma conexão entre o pensamento avaliativo e a transformação. O que nós vamos fazer aqui, daqui a alguns minutos antes de parar para o almoço, é justamente ver que o que nós aprendemos bem e fizemos bem nos programas e projetos, não nos dizem como avaliar a transformação. Na verdade, para avaliar a transformação, a própria avaliação tem que se transformar. A imagem na qual eu penso com relação à transformação é essa borboleta. Na minha cabana, no norte de Minnesota, nós fotografamos diferentes lagartas e nós tentamos ajudá-las ou garantir que elas se transformem em borboletas. Claro, elas começam como lagartas. Essa lagarta monarca é a única que faz uma migração de Minnesota para o México durante o inverno e depois volta no verão. Ou seja, ela passa por uma transformação completa nesse processo. E não é difícil ver se a transformação aconteceu, não é? A gente não confunde a lagarta com a borboleta. Está na cara que ela se transformou. E a gente sabe por qual processo ela tem que passar. I actually want to remove the mental block. Eu quero então aqui propor que a gente tire esse bloqueio mental, porque quando a gente ouve a palavra transformação, a gente pensa, nossa, mas deve ser difícil avaliar a transformação. E olha, pode ser difícil transformar algo, mas não é difícil avaliar uma transformação. Carol Wise foi uma pioneira da transformação e da avaliação, e ela falou sobre uma teoria da mudança. Ela fala de uma grande iniciativa comunitária da qual várias organizações filantrópicas participaram na década de 50, falando sobre as mudanças e as transformações comunitárias. E naquela ocasião, a Carol ficou muito frustrada, porque ela estava ouvindo o pessoal inventar várias coisas. E ela falou, olha, antes de vocês começarem a se meter nas comunidades, tem que ver o que as pesquisas falam sobre como as transformações acontecem.
O trabalho dela levou a um artigo em que ela fala que nada é tão prático quanto uma boa teoria, e esse trabalho é vital. Ele influenciou vários trabalhos ao redor do mundo. Essas teorias da mudança têm a ver com projetos e programas. No entanto, nós precisamos de uma teoria da transformação. Theory of transformation means that there's not a Com essa teoria da transformação, nós presumimos que não tem nenhum projeto, programa, nenhuma operação interdisciplinar, nenhuma política interdisciplinar, nada em nenhuma área em que só uma pessoa contribua. Por exemplo, pense na questão da epidemia do HIV, que foi revertida aqui no Brasil. Nós precisamos da contribuição de vários lados. Pensem também nas grandes campanhas anti-tabagismo. Pensem no final do colonialismo, no final do apartheid. Tudo isso foi feito em vários setores, em vários níveis, em várias abordagens. Isso demanda regulamentação, educação, incentivo, mudanças econômicas, mudanças políticas. E quando a coisa acontece, a gente sabe. A gente sabe quando ela está em progresso. in my books on developmental evaluation. O meu livro sobre os princípios da avaliação desenvolvimental tem a ver muito com isso. E tem a ver com ir além da mentalidade do projeto, além do raciocínio do projeto, entrando em um raciocínio de avaliação da transformação. Time for me to take you through one example. Nós temos tempo aqui para um exemplo disso. The principle around system. Imaginem o pensamento sistêmico. So basically what I've been saying is that evaluation O que eu quero deixar claro é que a avaliação ficou muito boa. Ela já é muito boa, por exemplo, para avaliar projetos, iniciativas regionais, objectives, smart objetivos, os objetivos SMART, a implementação, resultados e impactos, julgamentos, lições, recomendações. No entanto, com as novas direções da avaliação, nós temos que avaliar coisas que vão muito além de projetos. to evaluate mission, Nós precisamos, nesses casos, avaliar missões, estratégias, defesa de valores, políticas, mudanças sistêmicas, intervenções dinâmicas e complexas, impactos nas comunidades, iniciativas regionais, sustentabilidades, ecossistemas, colaborações. Temos que avaliar inclusão, diversidade, inovação, impacto coletivo, transformação. and what I'm finding evaluators are doing E o que eu vejo os avaliadores fazendo quando eles enfrentam esses novos desafios é voltar para aquela caixinha do projeto. É tentar tratar tudo isso como se fosse um projeto ou um programa. No entanto, na transformação, a ideia é transformar os sistemas. Não é chegar num certo resultado de um certo projeto. So we've moved in a way over the last 50 years. Ou seja, nos últimos 50 anos, nós passamos da avaliação de atividades para a avaliação de resultados de projetos, para a avaliação de impactos de projetos e programas, e agora, no nosso novo mundo, nós temos que trazer o pensamento avaliativo para a avaliação das transformações. Eu levo isso extremamente a sério. A transformação não é um projeto, pessoal. It involves changing systems. Ela envolve a transformação dos sistemas. Uma história muito comum de sistemas, pelo menos no mundo ocidental e até mesmo no mundo todo, é a história clássica desses 9 cegos com um elefante. Each one touches a different part of the Nessa história, a gente vê que cada pessoa cega encosta em uma parte do elefante. Então, uma encosta na orelha e fala, nossa, parece um leque. A outra encosta no marfim e fala, nossa, parece uma lança. says it's like a wall. A outra encosta na barriga e fala, nossa, parece uma parede. E a moral da história é que a gente tem que reunir todas as perspectivas para entender o que um elefante é. It is indicative of how far we Isso mostra como nós progredimos, mas como nós também estamos muito longe de sistemas que envolvam pensamento avaliativo. are a linear reductionist story. Essa história é muito reducionista. No matter how many autopsies you do on Não importa quantas autópsias nós façamos em um único elefante em um zoológico, nós nunca compreenderemos o elefante, a função de cada parte e o elefante como um todo se a gente estudar um elefantinho só. are highly social.
Os elefantes são extremamente sociáveis, por exemplo. They move through the world in groups. Eles passam pela vida em manadas. Herds that take care of their young. Eles sempre vivem em grupos que cuidam dos bebês, por exemplo. In a matrilineal Essas manadas são organizadas de forma matriarcal. fashion. The elephant, the Por isso, para compreender o elefante, no raciocínio sistêmico, nós presumimos que nós não podemos pegar um elemento daquele sistema. Precisamos pegar o contexto de operação do sistema. Para entender o elefante africano, por exemplo, nós temos que compreender a ecologia da questão, a savana em que ele vive, a selva em que ele se relaciona, entender a flora e a fauna locais, fauna in that ecosystem. entender o ecossistema como um todo. So when we look at the interactions among herds, Então, quando nós vemos a interação das manadas, e inclusive a interação dos seres humanos com os elefantes, and the entram outras questões em jogo. Podemos pensar, por exemplo, nas ameaças que os elefantes sofrem, no habitat natural deles. Vendo isso, nós entendemos que precisamos compreender esses relacionamentos. Precisamos compreender os sistemas econômicos que têm um impacto nos elefantes, os sistemas políticos, os sistemas ambientais, os sistemas administrativos, os sistemas turísticos. Todos esses sistemas têm um papel. A cultura, a política, a economia, a antropologia, a educação. Tudo isso tem a ver com os elefantes. kind of transformation we're trying to make. That's part of the E nós temos que pensar também na outra transformação que nós queremos criar. Por isso que eu falo que tudo é interdisciplinar. Deixe-me falar agora de um exemplo educacional, para que os senhores tenham uma ideia de como esse pensamento sistêmico funciona mesmo num nível de um projeto, e como esse pensamento sistêmico começa a transformar o nosso raciocínio. Principalmente quando a gente pensa na transformação e na avaliação sistêmica como uma parte do pensamento avaliativo. Aqui nós temos um exemplo de um programa para gravidez na adolescência, principalmente para comunidades carentes. logic model. Esse é o modelo lógico real que foi utilizado. The teens are recruited De acordo com eles, as jovens são recrutadas para o programa, measure how many of them participate, há uma medição de participação e adesão ao programa. knowledge about how to take care of Essas jovens começam a aprender a se cuidar e a cuidar do corpo para ter um bebê saudável. O comportamento da jovem muda, ela começa a se preocupar com essas questões, ela para de fumar, ela começa a se alimentar melhor, faz um acompanhamento pré-natal, e isso leva, no final do processo, a um bebê saudável. this generically is the most De forma geral, esse é o modelo lógico mais comum do mundo. it is the most common basis for programs of Ele é uma base muito comum para programas de todos os tipos. think about Mas pensem, how pensem bem, como que isso aqui foi estruturado? it treats the individual young woman Isso aqui trata essa jovem específica como um indivíduo autônomo, como se nós fôssemos jogar informação dentro dessa pessoa para que ela mudasse o comportamento. people who design programs love this model As pessoas que criam os programas adoram esse modelo porque elas sabem como lidar com essa ideia. Os implementadores também adoram porque fica claro o que tem que acontecer. Os avaliadores também adoram o programa porque eles sabem fazer a medição. Eles medem pela participação, pela adesão, pela mudança comportamental e por aí vai. Mas sabe qual que é o problema? Esse modelo não funciona. Os comportamentos têm a ver com o sistema inteiro. Qual é a maior influência no comportamento de um adolescente? Vamos lá, podem falar. other youth Pois é, os pares, né? Os outros jovens. Exatamente. as part of their systems. Por quê? Porque esses outros jovens fazem parte do sistema de um adolescente. Take seriously knowing what we know about Nós temos que levar a sério o que nós já sabemos sobre o comportamento nesses sistemas. about to implement this model. Eu trabalhei com um programa que estava prestes a implementar esse modelo em St. Paul, em Minnesota. The
E nesse caso, em vez de trabalhar com a base normal de conhecimento e atitude, a gente começou a fazer perguntas e a conversar com cada jovem, pedindo o seguinte: olha, eu quero que você desenhe aqui para mim, nesse papel, o seu sistema de apoio. Quem que vai te apoiar durante essa gestação? Quem são os seus amigos? E vejam só, nos outros modelos lógicos, parece que a moça engravidou sozinha, né? Não tem nem o pai participando da jogada. Qual que é o relacionamento dessa jovem com o pai, com o namorado, com o marido, com as autoridades, com a escola? Tinha 20 jovens nesse programa e cada uma dessas jovens fez um desenho do seu próprio mapa, do seu próprio diagrama, fazendo uma seta mais forte para maior influência e setas mais fracas para as menores influências. Duas delas, daquelas 20 moças, não tinha ninguém para dar apoio durante a gestação. Elas não conseguiram pensar em ninguém para a rede de apoio. E imediatamente outras jovens falaram: vem cá, você não quer participar do meu grupo? Vem cá, vem participar da minha rede. E só por causa disso, a coleta dos dados já começou a mudar o efeito do programa. Então, a ideia aqui não é jogar conhecimento em uma jovem solitária. A ideia é fortalecer a rede de apoio. E isso é válido não só durante a gestação, mas depois também. Em vez de trabalhar com um modelo educativo tradicional, isso aqui é a epítome daquela ideia de que para criar uma criança a gente precisa de uma vila, a gente precisa de um monte de gente. Isso muda a rede de apoio dessa pessoa em um nível micro. Nesse nível micro também, a gente analisou todos os relacionamentos diferentes de organizações e associações com essa jovem, que vive em uma condição precária e que está gestante. Analisamos, por exemplo, uma lista gigantesca aqui de outros sistemas: o sistema de bem-estar, o jurídico, o de nutrição, o de transporte, o de entretenimento, porque tudo isso terá um impacto no mundo dessa pessoa conforme ela passa por essa experiência. É importante interagir com essas jovens e compreendê-las. Por exemplo, em um exercício, nós pedíamos que elas contassem para a gente que música que elas ouviam, que programa de televisão elas assistiam, que filme elas preferiam e quais eram as imagens e mensagens sobre mulheres gestantes na mídia hoje em dia. Perguntamos a elas como é que elas podiam controlar essa exposição ao entretenimento para absorver mensagens mais positivas. O que isso significa? Que a transformação não vem de projetos isolados. Ela vem de sistemas interrelacionados, interdependentes. Nós, avaliadores, temos que compreender como trabalhar com isso e como lidar com várias ilhas e vários níveis, rastreando as mudanças cumulativas e agregadas que acontecem nos sistemas complexos. Esse é o desafio que nós enfrentamos. Vou fazer um intervalo aqui para respondermos algumas perguntas que nós já tivemos sobre a primeira parte. Vamos ver se está fazendo sentido. Lá, com o pouco tempo que nos resta antes do almoço, para respondermos algumas perguntas. Vieram muitas, a gente vai tentar responder ao longo do dia ou depois para vocês, mas agora fizemos uma seleção de 3 perguntas. Michael, we have 3 questions that were selected here. I'm going to read them all at once, so that you can go with your comment flowing. Eu vou ler as 3 perguntas aqui, para que ele possa comentar as 3 ao mesmo tempo. A primeira foi como aplicar o pensamento avaliativo na prática diária das organizações, especialmente as de base comunitária. How do you apply evaluative thinking in the day-to-day practice of organizations, especially those that are grassroots? The second question: quais os principais princípios do pensamento avaliativo? What are the main principles of evaluative thinking? E a terceira, alô? Microfone.
Como alinhar o tempo da avaliação com o tempo para a tomada de decisão? How do you align the time of evaluation with the time for decision making? Great questions. Thank you very much. And Ótimas perguntas, muito each of obrigado. them worth a lot of discussion. E cada I hope uma you'll dessas continue to perguntas discuss them rende among bastante yourselves. discussão. Part of our E eu group espero, is inclusive, que vocês just have depois me discutam and esses questionamentos depois. A ideia não é só que eu responda, mas que vocês reflitam sobre os I assuntos. actually find that at the grassroots level, Bom, pensando nesse nível bem de base, quando as pessoas têm a oportunidade de interagir e de conversar sobre o que elas veem todos os dias e sobre os resultados que elas conseguem, discutindo inclusive as preocupações, frustrações, esperanças e dificuldades, todo mundo se identifica. the key thing that I've taken from this as we've looked at evaluating O principal aprendizado que eu consegui nessa avaliação do pensamento avaliativo é que muitas vezes não é útil chamar isso de avaliação. Isso é um tipo de prática reflexiva. E claro que isso faz parte do trabalho. Inclusive, isso é um princípio do pensamento avaliativo. Por exemplo, um princípio muito importante do Paulo Freire, como nós veremos à tarde, é não separar a reflexão da ação, mas vê-las como duas coisas integradas, porque a reflexão é uma forma de ação. E quando a ação conta com reflexão, tudo muda, tanto a reflexão quanto a ação. É realmente um relacionamento sistêmico. E eu acho que isso tem a ver com essa questão do tempo. Porque a dificuldade do tempo é ver a avaliação como algo separado, para qual a gente tem que reservar um tempo. Não, a avaliação tem que estar embutida na cultura organizacional e na tomada de decisões, para que a gente nem consiga imaginar passar por esse processo dialógico, interativo e reflexivo sem a avaliação. Isso afeta também todos os nossos posicionamentos e é importante que nós vejamos isso como algo que faz parte da ação, não a avaliação como algo externo. A avaliação tem que ser uma parte da nossa interação, a gente tem que sempre fazer perguntas, refletir, ver como que a gente sabe uma coisa, o que a gente está fazendo, como que dá para compreender aquilo. É nesse tipo de espaço que nós criamos algo positivo, não só porque nós temos a avaliação como um componente, mas porque a avaliação é essencial para realizar aquilo. Isso tem a ver principalmente com liderança. Eu sempre falo isso. Ando promovendo algumas oficinas sobre liderança e a gente não fala de avaliação porque quando os líderes vão para uma oficina de avaliação, eles não levam tão a sério. Então, a gente faz oficinas que têm a ver com uma liderança com base em resultados e realidade e foco em conseguir o que queremos, mas nunca falamos em avaliação. E nessas oficinas nós falamos, bom, o que podia ser mais importante como uma função da liderança do que realmente fazer um teste da realidade, do que entender os resultados que estamos conseguindo e o que estamos vendo acontecer. Isso não é uma coisa que dê para delegar para alguém. É justamente essa a função de um líder. E quando isso fica jogado pela organização toda, não funciona. Mas a gente tem que fazer todo mundo dedicar tempo a isso. É claro que tudo isso faz parte do trabalho de todo mundo, mas tem a ver com um paradigma, com uma transformação de perspectiva. Passando de uma perspectiva de que isso aqui tem só a ver com conformidade, para uma perspectiva de que é assim que a gente tem que lidar com o mundo o tempo inteiro. Então agora a gente vai parar, finalizar e parar para o almoço, é isso? Would you like to have a last words for this session in the morning, Michael? Mais algum comentário antes I de simply finalizarmos want a to sessão? express my appreciation Eu for gostaria de falar o quanto estou satisfeito com a participação de vocês nesse processo, porque vocês estão colocando esses dois elementos tão importantes juntos. Como eu já falei na abertura, esse realmente é um território de pioneirismo, porque nós estamos num nível macro lidando com as mudanças climáticas, por exemplo. E estamos aqui falando sobre associações e organizações. Mas, no fim das contas, o mais importante é nós nos transformarmos. Uma das perguntas importantes é: como é que a gente sabe que está fazendo o que tem que ser feito?
Aprendendo a refletir sobre isso e a usar o pensamento avaliativo conosco, nós podemos envolver as comunidades a fazer o mesmo. O que está em jogo aqui é a qualidade da democracia para o futuro no mundo inteiro. O que está em jogo também é uma oportunidade conjunta que nós temos de resolver os problemas do futuro, como a desigualdade e a mudança climática. Então, muito obrigado pela participação de vocês.